O que você faria se descobrisse que tudo o que construiu foi roubado por quem mais confiava? Essa pergunta ecoava na mente de Clara Andrade enquanto ela encarava a tela do celular, o coração acelerado e uma sensação de desespero tomando conta. As mensagens não paravam de chegar, mas nenhuma delas fazia sentido. Em um instante, seu mundo perfeito desmoronava diante de seus olhos. Clara vivia em um apartamento moderno em São Paulo, um espaço que refletia sua personalidade, minimalista, com toques de tecnologia por toda parte. As paredes eram adornadas com quadros de arte digital que ela mesma havia criado, um hobby que se tornara uma paixão. O escritório, onde passava horas analisando criptomoedas, era seu santuário. A cidade pulsava lá fora, com o som do trânsito e as vozes apressadas de pessoas que pareciam ter pressa de viver. Mas ali, dentro de sua bolha, Clara acreditava que tinha tudo sob controle. Seu marido, Rafael Meirelles, era o tipo de homem que iluminava qualquer sala em que entrava. Carismático e ambicioso, ele sempre sonhou em construir um futuro grandioso e Clara o apoiou em cada passo. Juntos, haviam feito planos, investido em criptomoedas, sonhando com a independência financeira que tanto almejavam. Mas agora, ao ver a tela piscando com uma mensagem que a fazia sentir como se estivesse caindo em um abismo, Clara percebeu que nada era como parecia. "Rafa, onde você está?" Ela digitava freneticamente, mas a resposta nunca chegava. O silêncio era ensurdecedor e a dúvida começou a corroer sua confiança. O que havia acontecido? As horas se arrastavam enquanto ela tentava juntar os pedaços de uma realidade que se despedaçava. E então, como se o universo tivesse decidido ser cruel, a verdade começou a emergir. Clara lembrou-se de uma conversa despretensiosa que teve com Sofia Lima, sua melhor amiga e psicóloga. Sofia sempre a incentivava a estar atenta aos sinais, mas Clara, otimista por natureza, nunca quis acreditar que Rafael poderia ser capaz de algo tão traiçoeiro. Agora, a ideia de que ele pudesse estar escondendo algo a fez sentir um frio na espinha. A imagem de Rafael rindo, com os olhos iluminados, se misturava com a possibilidade de que ele pudesse estar se divertindo com outra pessoa, uma amante que poderia ter capturado seu coração. E a angústia se tornou insuportável quando Clara, depois de horas de incertezas, finalmente decidiu abrir a conta conjunta. A tela do aplicativo de banco a atingiu como um soco no estômago, o saldo estava quase zerado. O dinheiro, que era fruto do trabalho árduo de ambos, não estava mais lá. Foi como se um ladrão tivesse entrado em sua vida, levado tudo o que construíram e desaparecido sem deixar rastros. Mas a verdade mais devastadora estava a apenas um clique de distância. Clara se lembrou das criptomoedas, uma das poucas áreas em que ela tinha um controle absoluto. Uma onda de esperança a invadiu, mas logo seguida por uma avalanche de dúvidas. Rafael sempre confiou nela para gerenciar as contas digitais, mas e se ele tivesse conseguido transferir tudo antes de desaparecer? A raiva começou a tomar conta e Clara se sentiu presa em um labirinto sem saída, lutando contra a traição e a desconfiança. Enquanto a cidade continuava sua rotina frenética, Clara decidiu que não se deixaria abater. Com determinação, ela começou a planejar sua próxima jogada. Se Rafael achava que poderia escapar impune, ele estava prestes a aprender uma lição valiosa. Ela era a única com acesso às criptomoedas, e isso a tornava mais forte do que ele jamais poderia imaginar. Clara respirou fundo, tentando organizar os pensamentos confusos que se aglomeravam em sua mente. O apartamento, que sempre fora um refúgio, agora parecia um labirinto de lembranças e promessas quebradas. As paredes brancas, antes confortantes, pareciam se fechar ao seu redor, tornando-se testemunhas silenciosas de sua angústia. A primeira coisa que ela fez foi tentar ligar para Rafael novamente. O toque insistente do telefone ecoava na sala, mas a voz da operadora cortava sua esperança a cada vez que ele não atendia. A cada toque, Clara sentia um aperto crescente no peito. Afinal, como ele pode fazer isso? A traição, embora dolorosa, era apenas uma parte do quebra-cabeça. O que realmente a consumia era a dúvida sobre o que mais ele poderia estar escondendo. "Clara, você precisa se acalmar." A voz de Sofia, sua melhor amiga, soou ao fundo. Ela havia chegado rapidamente, como sempre, para apoiar a amiga em momentos difíceis. "Vamos tomar um café e conversar um pouco. Você não pode ficar presa a essa situação."
Clara olhou para Sofia, que estava ao seu lado com uma expressão preocupada, mas determinada. A psicóloga, sempre sensata, parecia saber exatamente como trazer a amiga de volta à realidade. Clara balançou a cabeça, tentando afastar a névoa de confusão. Eu só não consigo entender, Sofia. Ele não era assim. O que aconteceu com o Rafael que eu conhecia? Clara respirou fundo, tentando afastar as lágrimas que ameaçavam escorregar pelo rosto. Sofia sentou-se ao lado dela, pegando sua mão. Às vezes, as pessoas têm lados que desconhecemos. A traição pode ser um reflexo de inseguranças que nem percebemos. Mas você precisa se concentrar no que pode fazer agora. O café estava sendo preparado, e o aroma envolvente da bebida quente parecia um pequeno consolo. Clara se permitiu um momento de silêncio, observando as xícaras brancas enquanto o vapor subia. A vida lá fora continuava. As pessoas passavam apressadas, enquanto ela se sentia paralisada em sua própria dor. Eu preciso acessar as criptomoedas, disse Clara, de repente, como se uma luz tivesse se acendido em sua mente. Rafael pode ter levado o dinheiro, mas sou eu quem tenho acesso às contas. Você sabe como fazer isso? Sofia perguntou, arqueando uma sobrancelha. Você não se sentiu confortável com a plataforma antes. Clara hesitou. Embora tivesse um conhecimento básico sobre criptomoedas, a ideia de fazer isso sozinha a deixava nervosa. Não, eu não sei. E se eu fizer algo errado? E se ele tiver transferido tudo para outra conta? Então, precisamos ser rápidas, Sofia afirmou, determinada. Vamos juntas. Eu posso te ajudar a entender. Não precisa fazer isso sozinha. Com um leve aceno de cabeça, Clara sentiu uma pequena onda de alívio. A presença de Sofia era um lembrete de que, apesar da traição, ela ainda tinha pessoas que se importavam com ela. A amizade delas sempre foi uma âncora em meio às tempestades da vida. Após tomarem o café, elas se sentaram no computador do escritório, onde Clara mantinha os registros das criptomoedas. A tela brilhante refletia a tensão em seu rosto, enquanto ela digitava a senha, o coração acelerando a cada clique. O site se abriu e um turbilhão de informações surgiu diante de seus olhos. Espera, Clara, vamos com calma, Sofia disse, olhando atentamente para a tela. Primeiro, você precisa checar os saldos. Depois, vamos ver as transações recentes. Clara seguiu as instruções da amiga, mas a ansiedade não a abandonava. As informações que apareciam na tela eram confusas e a cada segundo a possibilidade de encontrar um rastro deixado por Rafael parecia mais distante. Ela começou a se perguntar se conseguiria mesmo recuperar o que haviam perdido. Olha, aqui estão as transações, Sofia disse, apontando para a tela. Vamos ver para onde foi esse dinheiro. Clara franziu a testa. Os números eram frios e impessoais, mas cada um deles carregava uma história de traição e desconfiança. A cada transação que visualizava, sentia o peso de uma nova decepção. Rafael não só havia levado dinheiro, mas parecia ter planejado tudo meticulosamente. Ele está com outra pessoa, Sofia, e eu estou aqui tentando entender o que aconteceu. Clara murmurou, a voz embargada. Eu não posso deixar isso passar. Preciso me recuperar. E você vai, Clara. Você é mais forte do que pensa. Sofia a olhou nos olhos e Clara viu a sinceridade e o apoio refletidos neles. Você realmente acha isso? Clara perguntou, um pouco insegura. Com certeza. E, aliás, você não está sozinha. Temos uma comunidade de pessoas que passaram por situações semelhantes. Que tal você compartilhar sua história nas redes sociais? Você pode encontrar apoio e conselhos que nem imagina. Clara hesitou, mas a ideia começou a tomar forma em sua mente. Se outras pessoas pudessem aprender com sua dor, talvez isso a ajudasse a se sentir menos sozinha. Ela pegou o celular e começou a digitar uma mensagem, pedindo conselhos sobre como se reerguer após uma traição. Enquanto escrevia, o nervosismo a consumia, mas também havia um senso de expectativa. A resposta de outras pessoas poderia ser o primeiro passo para sua recuperação. A cada palavra que digitava, sentia-se um pouco mais forte. Pronto, Clara disse, enviando a postagem. Agora só preciso esperar. Sofia sorriu. Isso mesmo, e enquanto isso, não se esqueça de se inscrever no canal. Eu sei que você ama histórias inspiradoras e quem sabe você pode contar a sua também. Isso pode ser um novo começo para você. Clara olhou para a amiga, sentindo um misto de gratidão e esperança.
Sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente, mas com o apoio de Sofia e a força que começava a redescobrir dentro de si, ela estava determinada a lutar por sua vida e por sua liberdade financeira. O dia estava apenas começando, e apesar da escuridão que a cercava, Clara sentia que uma nova luz estava prestes a surgir, e ela estava pronta para enfrentá-la. Como você lidaria com uma traição? Deixe seu comentário abaixo e não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras. Clara respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções que a consumia. A luz do sol entrava pela janela do seu escritório, mas a sensação de calor parecia distante, quase como se o mundo exterior estivesse em um lugar separado, longe do caos que se estabelecia dentro dela. A notificação no celular ainda pulsava como um alerta constante, lembrando-a da traição que a deixava sem chão. Após dias de incerteza e frustração, finalmente encontrou um momento de clareza. Com o apoio de Sofia, ela havia conseguido acessar a plataforma de criptomoedas que usavam. As horas passadas na tela, aprendendo sobre segurança digital e transações financeiras, trouxeram um novo ânimo. Era hora de reverter a situação e recuperar o que era seu. Conseguimos, Clara! Você está pronta para isso? Sofia perguntou, seu olhar cheio de encorajamento. Clara sentiu, sentindo um misto de nervosismo e determinação. Sim, vamos descobrir onde ele está escondendo nosso dinheiro. Ele não pode simplesmente fugir impunemente. As duas se sentaram em volta do computador, Clara digitando freneticamente enquanto Sofia analisava os dados. A tensão no ar era palpável. A cada clique, Clara sentia que estava mais próxima da verdade, mas ao mesmo tempo, uma sombra de dúvida pairava sobre sua mente. E se não encontrasse nada? E se Rafael tivesse realmente desaparecido, levando tudo com ele? Finalmente, após o que parecia uma eternidade, Sofia exclamou: "Aqui, olha isso!" Clara se inclinou para a tela, os olhos arregalados. Havia transações realizadas em um endereço desconhecido, e a quantia era considerável. Era como se uma parte de sua alma tivesse sido arrancada ao perceber que Rafael havia transferido os fundos para uma conta que não era deles. Ele está mesmo fugindo, não é? Clara murmurou, a realidade atingindo-a como um soco no estômago. Precisamos confrontá-lo. Vamos até o lugar onde ele disse que estaria hoje à noite, Sofia sugeriu, a voz firme, mas Clara pôde notar a preocupação em seu olhar. O local escolhido era um restaurante chique, um lugar que sempre frequentaram juntos. Clara hesitou ao pisar naquele espaço, as memórias de momentos felizes contrastando com a amargura da traição. A música suave parecia zombar de sua dor, enquanto ela avistava Rafael em uma mesa ao fundo, acompanhando uma mulher que não era ela. A cena fez seu coração disparar, uma mistura de raiva e tristeza. "É hora de acabar com isso", Clara disse, a voz tremenda, mas decidida. "Sim, vamos descobrir onde ele está escondendo nosso dinheiro. Ele não pode simplesmente fugir impunemente." As duas se aproximaram e a expressão de Rafael mudou instantaneamente ao notar a presença de Clara. Ele se levantou, tentando manter a compostura, mas a mulher ao seu lado parecia confusa, sem entender o que se passava. "Clara, não é o que você está pensando", Rafael começou, mas Clara não o deixou terminar. "Não? Você esvaziou nossas contas e agora está aqui como se nada tivesse acontecido? Com ela?" Clara disparou, apontando para a mulher que olhava entre os dois, claramente desconcertada. Rafael parecia hesitar, olhando para a amante e depois para Clara. Eu estava insatisfeito. Você sabe como a vida estava. Nós não tínhamos mais a mesma conexão. E isso justifica você me roubar? Você me usou como um investimento, Rafael. Eu sou mais do que isso." Clara gritou, sentindo a adrenalina percorrer suas veias. "Eu nunca quis te machucar, Clara. Eu só queria ser feliz", ele respondeu, a voz trêmula, mas Clara pôde ver a frieza em seus olhos. Ele estava mais preocupado consigo mesmo do que com a dor que causara. A discussão aumentou, atraindo a atenção dos outros clientes do restaurante. Clara estava em um ponto de ruptura, onde a raiva e a tristeza se misturavam de maneira explosiva. "Você não pode simplesmente ir embora levando tudo que construímos. Você acha que pode simplesmente me deixar aqui, sem nada, enquanto você vive a vida que sempre quis?" Rafael parecia perder a paciência. "Você não entende. Eu me sentia preso. Eu nunca amei você como você pensava que eu amava. Essa vida não era para mim." Rafael parecia perder a paciência. "Você não entende. Eu me sentia preso. Eu nunca amei você como você pensava que eu amava. Essa vida não era para mim."
Naquele momento, uma nova revelação surgiu na mente de Clara. A traição não era apenas sobre Rafael, era uma questão de autovalorização. Enquanto ele falava, Clara percebeu que havia se perdido na relação, focando mais em Rafael do que em si mesma. E você acha que eu mereço isso? Que eu sou menos do que você, Rafael? Os olhares ao redor se intensificaram. Clara sentiu um calor crescente em seu rosto, não só pela vergonha, mas pela força que começava a emergir de dentro dela. Eu sou mais forte do que você pensa, e eu vou recuperar meu dinheiro. Você não pode me destruir assim. Rafael deu um passo à frente, mas Clara não recuou. Você não pode me intimidar. Você pode ter levado meu dinheiro, mas não pode levar minha dignidade. Sofia, que observava em silêncio, deu um passo à frente. Se você realmente a amava, Rafael, teria lutado por ela. Mas ao invés disso, você escolheu uma saída covarde. O que você fez é inaceitável. A discussão continuou, mas Clara sentiu que o controle estava voltando para suas mãos. Rafael, percebendo que estava cercado de pessoas que apoiavam Clara, desviou o olhar, como se estivesse se rendendo. Finalmente, Clara respirou fundo e disse: "Quero que você saiba que eu não vou me deixar abater. Vamos ver o que a justiça pode fazer com você. E quanto ao que você fez com as criptomoedas, você não consegue escapar disso." Rafael a encarou, uma expressão de surpresa e desespero no rosto. "O que você quer dizer com isso?" Clara sorriu, uma mistura de satisfação e empoderamento. "Eu sou a única com acesso, a única que pode reverter as transferências. Você não me conhece tão bem quanto pensou, Rafael." A revelação caiu como uma bomba. A expressão de Rafael mudou instantaneamente, e Clara pôde ver o medo em seus olhos. Era a primeira vez que ela se sentia no controle da situação, e isso a fortaleceu. "Eu não sou mais a mulher que você manipulou. Eu sou Clara Andrade, e vou lutar pelo que é meu. Agora, se você me der licença, tenho uma conta a recuperar e uma vida a reconstruir." Com isso, Clara se virou e saiu do restaurante, o coração acelerado, mas a mente clara. A liberdade estava ao seu alcance, e nada poderia detê-la. Enquanto caminhava, uma nova determinação se formava dentro dela. A traição de Rafael não a definia, mas era uma oportunidade de se redescobrir. A vida estava cheia de possibilidades, e ela estava pronta para abraçá-las. Clara respirou fundo enquanto observava a tela de seu celular. As mensagens de Rafael continuavam a chegar, mas em vez de angústia, uma nova sensação começava a tomar conta dela: determinação. Ela não poderia deixar que a traição de alguém que amava a definisse. O que eu faria se descobrisse que tudo o que construí foi roubado por quem mais confiava? Essa pergunta, que inicialmente a desestabilizara, agora se transformava em uma motivação para reerguer sua vida. Com o apoio incondicional de Sofia, Clara decidiu que não ia mais permitir que Rafael ditasse seu futuro. Juntas, elas começaram a traçar um plano. Sofia, com sua experiência como psicóloga, ajudou Clara a entender que sua força não estava apenas nas criptomoedas que possuíam, mas na sua capacidade de se adaptar e superar desafios. Clara percebeu que, mais do que recuperar o que havia perdido, precisava reconstruir sua vida com base em suas próprias habilidades. Após dias de pesquisa e aprendizado, Clara conseguiu acessar sua conta de criptomoedas. Com um mix de nervosismo e esperança, ela começou a investigar as transações. A cada clique, seu coração acelerava, mas a adrenalina a mantinha focada. Quando finalmente localizou as transferências feitas por Rafael, a raiva e a tristeza deram lugar a um senso de clareza. Em vez de se deixar levar pelo desejo de vingança, ela decidiu agir de forma estratégica. Clara entrou em contato com um especialista em criptomoedas e, juntos, eles traçaram um plano para tentar recuperar parte do valor que havia sido desviado. Enquanto isso, Clara começou a trabalhar em um projeto que sempre sonhava: uma consultoria especializada em criptomoedas para mulheres. Ela sabia que muitas mulheres, assim como ela, poderiam estar perdidas nesse universo e queria ajudá-las a se sentirem mais confiantes e seguras. A ideia foi se concretizando rapidamente. Clara criou uma página nas redes sociais e começou a compartilhar dicas e informações sobre criptomoedas, além de oferecer workshops online. O engajamento foi instantâneo. Mulheres de diferentes partes do Brasil começaram a se conectar, compartilhando suas histórias e buscando orientação. Clara percebeu que estava não apenas recuperando parte do que havia perdido, mas também construindo uma comunidade forte e unida.
Enquanto isso, Rafael tentava entrar em contato, mas Clara não estava mais interessada em suas justificativas. Ela se lembrou das palavras de Sofia: a verdadeira força vem de dentro. E era exatamente isso que ela estava descobrindo. Cada mensagem não respondida era uma confirmação de que ela estava no caminho certo e que sua vida não dependia mais de Rafael. O dia do primeiro workshop chegou e Clara estava nervosa, mas ao mesmo tempo animada. Ao se conectar com as participantes, ela sentiu uma energia incrível. As histórias de superação que ouviu foram inspiradoras e fizeram com que Clara percebesse que não estava sozinha nessa caminhada. Cada mulher que participava era uma prova de que, mesmo diante de grandes desafios, é possível se reerguer e prosperar. Com o passar do tempo, a consultoria cresceu e Clara começou a receber convites para palestras, onde compartilhava sua história e ensinava outras mulheres a investirem com segurança. Ela se tornou uma referência no mundo das criptomoedas para o público feminino, e isso a deixou ainda mais determinada a ajudar outras a se empoderarem. Em um evento de networking, Clara encontrou um grupo de mulheres que, assim como ela, haviam passado por relacionamentos abusivos e traumas financeiros. Ao compartilhar sua experiência, Clara percebeu que sua história não era apenas sobre traição, mas sobre resiliência e recuperação. Ela estava fazendo a diferença na vida de outras pessoas e, ao fazer isso, estava curando a si mesma. Finalmente, Clara decidiu que era hora de encerrar o ciclo com Rafael. Em uma conversa franca e direta, ela o confrontou sobre suas ações. Rafael parecia surpreso com a nova postura de Clara, que agora emanava confiança. Você pode até ter levado meu dinheiro, mas não pode roubar minha determinação, ela disse, olhando em seus olhos com firmeza. Rafael percebeu que Clara não era mais a mesma mulher que ele deixara para trás. Ela havia se tornado uma força a ser reconhecida. Nos meses seguintes, a consultoria de Clara prosperou e ela conseguiu recuperar uma parte significativa das criptomoedas que Rafael havia desviado. Mais importante que isso, ela havia recuperado sua autoestima e sua paixão pela vida. Clara não apenas superou a traição, mas transformou a dor em um propósito maior. Ao final de sua jornada, enquanto Clara olhava para a nova vida que havia construído, sentiu uma onda de gratidão. Ela sabia que os desafios a moldaram e que, mesmo que o caminho tivesse sido difícil, cada passo a levou a se tornar a mulher forte e independente que era agora. E você? O que você faria se estivesse no lugar de Clara? Não se esqueça de compartilhar sua opinião nos comentários. Se você se inspirou com essa história e quer ver mais conteúdos como este, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Juntos podemos criar uma comunidade de apoio e empoderamento. Até a próxima!